E aí pessoal, que é uma foca legal, tudo bem com vocês? Silver aqui e hoje temos o nosso queridíssimo flop aqui no canal. Cara, esse vídeo aqui já é um pouco antigo, mas quando eu vi isso aqui, eu falei, cara, esse jogo é um jogo nostálgico pra mim. Que eu joguei ele, se não me engano, no Nintendo Wii. E era um jogo muito legal. Então fiquei pensando, cara, o que o flop tem a nos dizer sobre Epic Mickey? Então, bom, deixa eu dar like aqui já para o nosso queridíssimo flop. E vamos em busca do jogo que buscava o impossível, Epic Mickey, de flop. Oi, eu sou o Flop e vocês ficaram sabendo da fofoca? Assim, eu Não, não sei qual se foi a vocês fofoca? viram, mas o Mickey virou domínio público. Ah, é verdade, verdade. Tipo, não é bem o Mickey que todo mundo conhece. É. Na verdade é o Steamboat Willie, que é aquela versão que ele tá assobiando num barco, e essa outra versão aqui, que é só colorida. Isso foi o suficiente pra internet surtar e aparecer um monte de gente querendo fazer jogo de terror do Mickey e até filme de terror igual fizeram com o Ursinho Pooh. Exatamente. Mickey Mouse. Mas os filmes são irrelevantes nesse vídeo. Na verdade eu quero falar sobre os jogos, não exatamente sobre os jogos que o pessoal tá fazendo. Mas assim, com todo esse papo do Mickey ter virado domínio público e uma galera automaticamente ter pensado em meu Deus, por que a gente não faz um jogo de terror dele? Sendo que assim, já tem. Ou quase. Acho que vocês sabem do que eu tô falando, né? Ou não é possível que só eu conheço... Ah não, a Nintendo também conhece, aparentemente. Um dos jogos que na minha Ah, opinião, legal. Eu não sabia que ia ter um remake pro Switch. Que maneiro, cara. Interessante. Talvez possa revitalizar a série. Até porque teve um Epic Mickey 2 que foi terrível. E talvez seja bom. Porque, cara, eu lembro que a câmera desse jogo ele era meio escrota. Mas ele é muito bom, cara. Esse jogo é um jogo bom do Mickey. potenciais desperdiçados por causa de limitações do desenvolvimento. Porque, Sim. convenhamos, não é todo dia que você vê o Mickey nesse ambiente mais melancólico e puxado pro terror. Mas agora, sem mais enrolações, senhoras e senhores, Epic Mickey. Por flop, o jogo que buscava o impossível. A história de Epic Mickey, ela é meio confusa. Voltando lá pros anos 2000, digamos que a Disney tava tendo alguns problemas para manter o Mickey relevante. E nessa busca de tentar revitalizar o Mickey Mouse para gerações mais novas, foi nesse contexto que surgiram algumas iniciativas e uma delas sendo Epic Mickey, que tentava reinventar o personagem e buscar outras características da sua história. Epic Mickey não era só um jogo, mas também uma tentativa de repensar toda a história do Mickey como um todo, apresentando de uma maneira mais complexa e explorando aspectos menos conhecidos Havia da essa história, ambição? como sua rivalidade com o Oswald e o Coelho Sortudo. Já eu falo dele. E isso tudo fazia parte de uma estratégia meio maluca da Disney para garantir que o Mickey continuasse sendo essa figura central e relevante em todo o universo do entretenimento. E assim, por mais que a recepção do jogo tenha sido meio mista, ele recebeu várias críticas positivas pela sua originalidade, mas também tiveram várias críticas sobre a câmera e o controle do jogo. E apesar de tudo isso, câmera era tenso, muito cara. legal de reviver os personagens antigos da Disney, porque essa era meio que a ideia do jogo desde o começo. E quando eu digo do começo, é realmente do começo. E é aqui que a gente volta pra 2006, quando a Disney basicamente trocou um cara por um coelho. Não literalmente, mas isso aconteceu. Houve esse rolê, né? Esse daqui é o Oswald. O Oswald foi criado em 1927 pela Disney e a Iwerks, até então para um produtor da Universal Pictures. O Oswald na época acabou ganhando seu próprio desenho chamado Oswald the Lucky Rabbit, que acabou ficando bem popular na época. Em 1928, depois de uma treta do Walt Disney querendo os direitos do Oswald e não conseguindo, ele e o Ub Iwerks criaram o Mickey Mouse, meio que como uma espécie de substituto do Oswald. E de 1928 até 2006, a Universal Studios tinha totais direitos ao Oswald e o Coelho Sortudo. Foi aí que em 2006, em uma negociação entre a Disney e a NBC Universal, que é basicamente uma Globo dos Estados Unidos, a Disney acabou trocando o Al Michaels, que era um comentarista de esporte que queria voltar a fazer um programa junto com um amigo dele, o John Maiden, que no caso estava na NBC. Em troca, a NBC deu todos os direitos do Oswald e mais os direitos de 27 curtas que o Walt Disney tinha trabalhado na época. E com isso,
isso o Oswald Caraca. acaba sendo fundamental para a história de Epic Mickey, porque toda a narrativa do jogo ela explora esses ciúmes que o Oswald teria pelo Mickey ter substituído ele. E isso, claro, abordando os vários outros personagens que também foram esquecidos pela Disney. E eu gosto muito dessa parte do desenvolvimento desse jogo, os conceitos. Assim, apesar do jogo ser meio escuro, como ele falou, meio tenebroso, cara, era um jogo muito bonito, cara. O conceito dele acho que é muito foda. Mas vamos ver o que o Flop tem a dizer. Em 2008, o desenvolvimento de Epic Mickey foi liderado pela Junction Point Studios com a direção criativa do Warren Spector. Durante todo o processo de criação, várias decisões foram tomadas em relação à direção artística e ao design do jogo. Caraca, cara, olha isso aqui é bonito, né, cara? Olha essas artes. Isso é muito lindo, cara. E aqui que eu mostro algumas concept arts do jogo, de alguns inimigos, do próprio Mickey até. E com isso dá pra ver que, pelo menos no começo, na cabeça do pessoal que tava fazendo o jogo ia tomar outro rumo. E por mais que algumas das concept arts possam até ter sido consideradas inicialmente, é super normal em projetos criativos rolar essas mudanças e adaptações ao longo do tempo. E é por isso que existe o refinamento de conceitos. O desenvolvimento de um jogo envolve constantes alterações e refinamentos. E as concept arts acabam sendo uma ferramenta crucial para explorar visualmente ideias e conceitos iniciais. E é óbvio que tudo isso pode só mudar no final, até porque um dos conceitos iniciais era que o Oswald ia ser o vilão do jogo. E no final, por essa não ser uma ideia tão boa, eles acabaram mudando. E durante o desenvolvimento de Epic Mickey, a equipe também teve que lidar com várias limitações técnicas do hardware que eles estavam fazendo o jogo, que no caso era o Nintendo Wii, o que pode ter sido o motivo de algumas concept arts terem sido descartadas, muito provavelmente por uma necessidade de otimização mesmo, até porque o Wii ele não era lá o melhor console da época. A inspiração ele já era central fraco. por trás de Epic Mickey é explorar a criatividade com uma força poderosa e ao mesmo tempo mostrar que as escolhas feitas pelo jogador vão ter consequências ao longo do tempo no jogo. Tanto que a mecânica de apagar e pintar os elementos do mundo foi justamente feita para dar pro jogador esse controle sobre o ambiente e a narrativa do jogo. Além disso, a ideia toda de explorar personagens esquecidos da Disney foi fundamental para a narrativa, porque ajuda ali na criação do mundo de Wasteland, que como o próprio nome já diz, é onde os personagens que foram esquecidos ao longo do tempo vivem. E em 2009 ele foi anunciado na E3, tendo óbvio uma reação meio mista, mas no geral o pessoal tava bem ansioso pro jogo. E foi aí que em 2010 Epic Mickey saía pro Nintendo Wii. 2010, né, cara? 14 anos atrás. Eu tava jogando esse jogo, cara. Nossa. 14 anos, cara, meu Deus. Tô querendo o vídeo? Tô gostando do vídeo. Deixa o like, me ajuda muito. Já deixei o like. O jogo já começava mostrando o Mickey segurando um livro de Alice no País das Maravilhas, que tem toda uma relação entre Wonderland e Wasteland, com os conceitos de criaturas estranhas vivendo em um lugar meio mágico. Mas é aí que o Mickey acorda e entra dentro de um espelho. E assim, eu não sei se vocês já viram a continuação de Alice no País das Maravilhas, que é Alice através do espelho. Pois é, gurizada, Oda Gênio não tem Oda Gênio, Oda Gênio. Sabe do Oda Gênio, cara, muito bom, Flávio. Ali, fazendo alguma coisa com um pincel meio mágico. Esse mago é o Yensid, que é Disney. Yensid, Disney apareceu pela primeira vez no curta-metragem da Fantasia. Disney chamado Aprendiz de Feiticeiro, que é parte do filme Fantasia, de Fantasia, sabia. E aqui então que a narrativa começa a desenvolver com o Mickey estragando ali a obra do Yensid, que era Wasteland. Só que aí o mano Mickey vê que... Eu só sei que o nome desse cara é Yensid por causa de Kingdom Hearts. Então, como fã de Kingdom Hearts, eu conheço o Yensid. Fez bosta, volta pra casa, finge que nada aconteceu, mas um tempo depois a vida cobra. E aí o Mickey é gentilmente levado pra Wasteland. E aí então o Mad Doctor captura o Mickey porque ele queria roubar o coração dele. Sinceramente eu não ligo muito pra essa lore do jogo, o coração do Mickey é algo poderoso e o Mad Doctor quer usar pra fazer um cetro bizarro pra dominar o Wasteland, eu não ligo muito. Ah, e o Mad Doctor é um personagem de desenho antigo. O jogo vai rolando e a gente vai vendo o Mickey sendo confrontado pelas consequências das ações dele, que é até um dos principais motivos de Wasteland estar nessa situação tão precária. Porque assim, lembra aquela gororoba que o Mickey fez lá no começo? Esse negócio virou Thinner, que é essa substância maligna que virou meio que um perigo pra todo mundo em Wasteland. Não só corroendo o mundo, mas apagando parte dele. Então o Mickey, seu pincel mágico, o Oswald que não gosta dele, e esse cara que eu não sei o nome,
nome, enfrentam uma grande aventura, enquanto o próprio jogo já estabelece a missão do Mickey de corrigir os seus erros do passado. E aí que entra aquele papo que eu falei mais cedo das consequências. Não só isso, como toda a relação complicada entre o Mickey e o Oswald. A história explora temas de redenção, perdão e a própria importância na narrativa do jogo. E esses elementos criam uma atmosfera muito legal e envolvente e abrem caminho para tal jornada épica do Mickey. Ou, como o próprio nome do jogo já diz, Epic Mickey. Epic Mickey tinha uma trilha maravilhosa que infelizmente eu não vou poder mostrar por causa desse cara aqui. Sem contar as boss fights, especificamente a da Torre do Relógio, que foi a que mais me marcou. Até porque é a primeira do jogo. Justo. Eu lembro de uma coisa desse jogo, só não quis ser um jogo legal. Carismático, por mais que tivesse vários defeitos, era um bom jogo. A história pode não ser lá tão épica como o título fala, mas é uma boa história com um final legal. O Mickey consegue resolver suas coisas e se resolver com o Oswald. Epic Mickey não foi um dos jogos que eu mais joguei na infância, mas definitivamente foi um dos que eu mais tinha lapsos de memória sobre. Até porque não era todo dia que você viu o Mickey nesse cenário mais sombrio. E depois do sucesso da recepção do primeiro jogo, em 2011, eles anunciaram uma sequência. E óbvio que teve todo o rolê do sucesso e tal, mas eles queriam expandir aquele universo, expandir o mundo de Epic Mickey. E de quebra fazer um jogo mais focado no multiplayer mesmo, até porque são dois personagens, o Oswald e o Mickey. E foi aí que em novembro de 2012 Epic Mickey 2 era lançado. E como ele teve praticamente um ano e pouquinho para ser desenvolvido, ele sofreu muito com tudo, na verdade. Por mais que o multiplayer, a música e o estilo artístico do jogo foram muito elogiados, Epic Mickey 2 enfrentou vários problemas técnicos gerais, sejam bugs, problemas na câmera, até o desempenho do jogo não era tão bom em algumas versões. Ele tá me parecendo mais feio do que o primeiro. Incrível, né, cara? Tipo, aqui, olha isso. Essa gameplayzinha aqui, ó, já mostra que o jogo parece ser mais feio do que o primeiro. Epic Mickey 2 enfrentou vários problemas técnicos gerais, sejam bugs, olha lá, ele parece mais feio do que o primeiro. O jogo não era tão bom em algumas versões. O jogo era meio difícil de aprender, teve muita reciclagem de conteúdo e a narrativa do jogo não era tão boa se você comparasse com o primeiro. Infelizmente, essa é uma realidade que acontece até hoje, porque diversos jogos têm seus prazos apertados para ficarem prontos e saem só medíocres e bugados. Mas acima de tudo, a gente conseguia ver muito carinho em Epic Mickey 2. A maioria das cutscenes animadas do jogo foram dubladas, não em português oficialmente, mas se você procurar nos arquivos do jogo, tem sim as dublagens em português. Cara, que foda! Nós tentarmos desvendar isso. Onde está o cientista maluco? Inclusive tem esse vídeo aqui compilando tudo. E muito provavelmente foi por esse jogo que várias pessoas, pelo menos aqui no Brasil, conheceram a franquia Epic Mickey. Até porque ele não era mais o exclusivo de Wii. Ele na verdade era pro Wii U, Xbox 360 e PlayStation 3. Tá, e porque eu nunca joguei o Epic Mickey 2. Eu tive o Xbox 360, mas não cheguei a comprar o Epic Mickey. Porque eu joguei muito pouco o Xbox 360, joguei muito pouco. E o Wii U, pô, nem cheguei a ter o Wii U. Infelizmente ele tinha a história mais curta que o primeiro jogo, levando um tempo de gameplay de 6 horas, enquanto o primeiro jogo levava 11. Também teve um spin-off pra 3DS, mas como eu não joguei esse, eu não sabia que existia. Saibam que existiu. E infelizmente foi em 2013 que a Disney fechou a Junction Point Studios. Muito provavelmente porque os jogos não conseguiram vender o suficiente. Eles também estavam com outras coisas na cabeça, que era o Disney Infinity. Mas isso é papo pra outro vídeo. E dito tudo isso, eu fico muito feliz que Epic Mickey existiu. Eu acho que não tem como fazer mais nada com esses jogos, já que foi tudo cancelado. Eu fico muito feliz que o legado... Pera, Nintendo? Ok, deixa eu ver. Não. A calma, não pode ter bestagem. Alguns dias atrás, na última Nintendo Direct, foi anunciado um remake de Epic Mickey. Não só isso, como é pela mesma empresa que fez remake dos jogos de Bob Esponja. Maneiro. Eu descobri que o jogo vai sair pra PC, ou seja, ele não vai ficar mais trancado no pra sempre. E o que me deixou mais feliz é que o trailer do jogo pegou 1 milhão de visualizações, sendo o trailer individual mais visto do canal da Nintendo de algum parceiro de Direct. Isso é o que me deixou extremamente esperançoso, porque Epic Mickey aparentemente tá em boas mãos. Eu espero muito que isso aqui faça sucesso, porque eles estão consertando a câmera, fazendo animações novas e tá tendo todo um carinho envolvido pra trazer esse jogo de volta.
Cara, eu quero ver esse jogo dublado. Mano, se o 2 foi dublado, mas não tem a parte oficial, imagina o 1 dublado. Cara, sério, se acontecer isso aqui, eu vou dizer, eu irei ficar. Como posso ser. Cara, eu não tenho nem palavras direito pra dizer o quão nostálgico isso aqui vai ser, tá? Então, cara, se houver isso, cara, as coisas. Cara, não, mano, não sei nem sei o que falar. Eu até me perdi aqui no roteiro já. Volta. E receber essa notícia enquanto eu tava fazendo esse vídeo deixou muito feliz, por mais que eu tive que mudar algumas coisas. Mas saber que tem chance sim. de ter um remake de Epic Mickey 2, ou que, mesmo que minúscula seja, a chance deles fazerem realmente o Epic Donald. Existiu essa teoria? Epic, alguma coisa que infelizmente foi cancelado. Nele a gente ia Cara, ter que mesmo foda. o Mickey revisitando curtas, mas ia ser o Donald. E no geral, eu Que acho que foda. é isso. Eu tô muito ansioso pra Epic Mickey Rebrushed. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque esse vídeo ele é meio Gostei. diferente, tanto na abordagem Gostei quanto pra caraca. obviamente no estilo. E depois de tanto tempo fazendo meio que a mesma coisa, eu resolvi mudar. Porque pra mim a melhor parte Justíssimo. da arte é continuar aprendendo e evoluindo. Assim como eu quero Sim. muito que aconteça com a câmera de Epic Mickey Rebrushed. É isso, gente. Justíssimo. Beijo. Beijo, Flop. Muito bom, cara. Muito bom, muito incrível, Flop. Seu vídeo sempre tá espetacular. Gosto muito do canal do Flop. Gosto demais do canal do Flop. Já vi alguns vídeos em offline. Mas, cara, simplesmente incrível, tá? Incrível. O que eu posso fazer aqui? Cara, eu vou dar um comentário aqui pro Flop. Dar aquele engajamento pra ele. Um comentáriozinho não mata ninguém, né, galera? Então tá aí, dando aquela comentário básica. O urso reagiu seu vídeo e ele está épico. Cara, e deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários dele, vai. Depois eu volto aí, galera. Videozinho muito bom, gostei demais. Foi épico isso aqui, cara. Cara, se existir um Epic Donald, mano, eu vou ficar a loucura, tá? Porque Donald, eu gosto muito do Donald. Gosto muito do Donald, da história dele e tal. DuckTales, cara. A família do Donald é o que eu gosto bastante na Disney. Então, se existir isso algum dia, saibam que vocês deixaram o urso muito feliz. Mas, enfim, galera, vídeo original na descrição como sempre. Por favor, deem like no vídeo original. Depois vocês voltam aqui, me dão um like, se inscrevam no canal. Muito obrigado por todo o carinho e apoio de vocês. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Falou!